programa anterior estivemos pela capital portuguesa, a conhecer a história por detrás de cada bairro lisboeta. E no programa de hoje vamos continuar em Lisboa, uma cidade de reis, descobrimentos, tragédias e reconstruções. Conheça a história de Lisboa desde a sua fundação até aos dias de hoje. Fique connosco. Até agora nós estivemos a visitar os vários bairros históricos da capital portuguesa, de Lisboa. Nós começámos pela época medieval, visitando o bairro do Castelo, Alfama, Mouraria. Depois fomos até ao bairro Alto, também no século já XVI. Conhecemos a Bica, a Madragoa, que já é o século XVII. Mas no século XVIII aconteceu algo que modificou Lisboa. Foi o impacto do terremoto aqui nesta grande cidade de Lisboa? Enorme. A cidade ficou realmente muito destruída, não só pelo terremoto em si, que foi dos maiores de toda a Europa conhecido até hoje, mas também devido aos grandes fogos que depois propagaram pelos bairros históricos, em especial na zona do bairro Alto, a zona dos conventos, e depois seguido, evidentemente, pelo tsunami, pela tal subida do nível das águas, que destruiu toda a zona ribeirinha e até mais ou menos a zona ali anterior ao Viaduto de Santa Justa. Portanto, havia depois duas hipóteses. Ou construíamos uma cidade totalmente de raiz nova, foi uma hipótese bastante considerada pelo nosso rei Dom José I, ou então procedíamos à recuperação da cidade de Lisboa, que foi a hipótese iniciada, proposta por o Marquês de Pombal, na altura ainda não era Marquês de Pombal, pelo Sebastião José de Carvalho e Melo. Era o primeiro-ministro da época. Sim, o secretário do rei, e de facto foi essa depois a proposta que avançou. Os prédios nesta zona, apesar de terem sido muito mexidos no século XIX e no século XX, alguns deles ainda mantêm esta gaiola pombalina, que de facto é uma estrutura em madeira, que permite que o prédio seja flexível em caso de grandes terremotos. O que aqui vemos não é aquilo que era nos finais do século XVIII, quando a Praça do Rossio, que ainda se chamava Rossio naquela altura, Que é onde nós estamos agora? Onde estamos agora, que é uma praça medieval, que já existia na época medieval. Existia aqui um grande hospital, o Hospital de Todos os Santos, já na época de Dom Manuel, começou a ser construído na época de Dom João II, onde estava uma feira da ladra, era o mercado naquela época, onde as regateiras vinham vender mexilhões, aletria, porque não havia cozinhas, evidentemente, na casa das pessoas, e as pessoas passavam por aqui a caminho da moraria ou dos seus bairros onde elas residiam e vinham buscar comida que era vendida junto a estas escadas do terreiro do Rossio. Portanto, era uma praça já muito importante para aquela época e durante toda a época medieval, e havia aqui também um género de uma hospedaria que se chamava o Palácio dos Estaus, onde está agora o Teatro Nacional Dona Maria II. Portanto, já era uma praça muito concorrida naquela altura, mas completamente diferente do que é hoje, do que vemos hoje. O que vemos hoje, de facto, é um arranjo que foi feito já na segunda metade do século XIX,
quando o nome da praça foi mudado do Rossio para Dom Pedro IV. Praça Dom Pedro É IV. o senhor que está ali na... Exatamente, em Dom cima. Pedro IV, rei Portugal. português, liberal, na época do liberalismo, mais tarde imperador do Brasil. E no final, no fundo da estátua, vemos 4 estátuas, não é? Ao redor da colina que suporta a estátua do rei imperador, que são as 4 grandes virtudes do grande estadista: a força, a justiça, a temperança. Tudo isto é muito importante e é o que está ali refletido naquelas estátuas que vemos no sopé do monumento. Nós estamos aqui ainda na Praça de Dom Pedro IV, a conhecida Praça do Rossio, mas antes do terremoto, como nós referimos, esta praça, este local já existia e não era nada como é nos dias de hoje. E hoje tivemos sorte, encontramos aqui fotografias deste local e aqui, exatamente nesta praça, existia um hipódromo. É verdade. E este hipódromo, hoje em dia, ainda existe aqui por baixo da praça. Está por baixo, sobretudo por baixo ali do edifício do Teatro Dona Maria II. Aquilo que ainda se consegue ver na cidade de Lisboa, da época romana, de facto é o teatro. Também vemos uma fotografia que também é muito interessante, do antigo espaço do Rossio. Portanto, aqui temos o Hospital Real de Todos os Santos, que era um grande hospital, era assim, devia ser uma das coisas mais maravilhosas em termos de saúde pública que existia na Europa da altura. Aqui vemos também a zona do Hospital de Todos os Santos, ainda vemos o Paço dos Taus, a muralha fernandina que circundava. Portanto, era uma cidade muito diferente hoje. Mas o terremoto abalou tudo isso, não é? Pois Lisboa foi construída, de facto, com este plano todo, um plano como já era no Bairro Alto, um plano ortogonal, linear, que é o modelo de construção à romana, de Vitrúvio, como os romanos construíram, em que existem blocos de casas com ruas paralelas entre si, uma boa circulação do ar. Portanto, temos aqui assim uma fotografia muito interessante que nos mostra essa estrutura de madeira, que aliás é muito conhecida na época medieval, até na Inglaterra, em Chester existe, na Alemanha, mas estava normalmente por fora das casas. Aqui ela está integrada dentro da própria estrutura da casa e permite uma leveza de construção em que os materiais não se desmoronam, mas que são, enfim, antissísmicos. Aqueles que têm ainda esta estrutura Estão bem equipados. decididamente estão bem equipados. Seguimos pela Rua Augusta. E agora sim, aqui na Rua Augusta, que é uma rua principal, muito movimentada aqui de Lisboa, que vai desde a Praça de Dom Pedro IV, a Praça do Rossio, onde nós estávamos, até ao centro, que é a Praça do Comércio, a Terreiro do Paço. Cristina, Rua Augusta, porquê este nome? Augusta, no fundo, quer dizer a principal rua, a Rua Imperial. Augusto quer dizer principal, não é? Do tempo romano. Pronto, e não era sempre assim pedonal. Esta rua era uma artéria onde passavam carros, onde passavam elétricos. Depois foi realmente pedonalizada, se assim podemos dizer, nos anos 80. E, de facto, sim, hoje em dia é aquela rua por excelência onde os locais ainda vêm às compras, aqui, tanto aqui como no Chiado, mas também para os nossos turistas que gostam de apreciar a gastronomia portuguesa, e aqui sim podem comer, podem encontrar peças interessantes de joalharia portuguesa, a filigrana que vem do norte, a cortiça que vem de Évora, como sabemos, mas sim, podem comprar. As latas de sardinha. As latas de sardinha. Não é bem daqui, mas Não, podem não, encontrar aqui. Pronto, Há esse imensas. tipo. E no fundo é aqui esta artéria que vai fazer a distribuição depois dos visitantes ou pela zona oriental, onde está o castelo, não Que é mesmo aqui à nossa esquerda. Exatamente, a zona oriental, ou para a zona ocidental, subindo o elevador de Santa À Justa nossa direita. e acedendo ao bairro Alto e a toda aquela zona para o ocidente daqui da Baixa de Pombalina. Ainda há pouco estávamos aqui a pensar se há algum souvenir icónico de Lisboa, dissemos não é? Mas afinal, há sim um souvenir icónico de Lisboa, que é este aqui que eu tenho na minha mão, que é um elétrico.
Se você está a acompanhar o nosso programa, certamente já viu vários elétricos a passar de um lado para o outro, principalmente elétricos amarelos. Por que o elétrico é tão comum aqui nesta região de Lisboa, especialmente aqui no centro? Porque é um meio de transporte que possibilita às pessoas entrarem nos bairros históricos, onde têm, por definição, aquelas ruas estreitinhas que nós vimos, e nos bairros históricos ao Ocidente e ao Oriente em especial, portanto, onde o Castelo da Moraria não há metro. Não há metro ainda, portanto, é muito difícil construir lá uma linha de metro, porque, enfim, tem tudo com ruínas interessantes, não é? No subsolo. Portanto, ainda utilizamos em Lisboa os elétricos, porque é a única forma de transporte público que permite às pessoas aceder a esses bairros históricos. E então, Estão nas especialmente, colinas. estão nas Lá colinas. está outra vez que Lisboa foi erguida entre 7 colinas e para ir para as colinas necessitamos de elétrico. Dias elétricos, especialmente a linha do 28, que realmente é muito popular, muito conhecida, porque faz a ligação entre quase todos os bairros históricos, portanto ela sobe pela Moraria, depois vai descer pela Alfama, depois sobe ao Bairro Alto, vai passar na Madragoa, portanto a linha 28 de facto é a única linha de elétrico que vai conseguir conectar os bairros históricos todos entre si. É ótimo para os turistas ou um português que mas- queira visitar Lisboa. Um bocadinho difícil, de facto isto é um transporte público, as pessoas que residem em Lisboa devem poder aceder ao elétrico, portanto temos de ter que dar sempre prioridade às pessoas que habitam em detrimento no fundo daquelas que visitam, sendo que isto, a linha do 28 e a linha do 12 são grandes chamariz para o turismo de Lisboa. E também os azulejos. O azulejo pode ser também um bom souvenir de Lisboa, um azulejo que cobrem as fachadas, não é? Das casas dos bairros lisboetas, especialmente aqueles do século XIX, são muito coloridos Já é e recente bonitos. então, É, o século azulejo XIX. em Também Lisboa. como os elétricos, no fundo, também são do mesmo período. Algo recente. Sim. Se quer uma lembrança mais antiga, compre um ímã com o Castelo de São Jorge, por exemplo. Sim, por exemplo. Bem, eu não resisti e tive que comprar uma lembrança. Comprei umas meias com o elétrico 28, tal como nós falámos, que é o elétrico que faz a volta aos bairros históricos de Lisboa todos os dias. Portanto, eu acho que é uma ótima lembrança, não para mim porque eu não tenho este pé tão grande, mas vamos ver. Para você que só chegou agora, estamos na cidade de Lisboa, uma cidade de reis, descobrimentos, tragédias e reconstruções. Continue connosco para conhecer a história da capital portuguesa. Encontramo-nos, digamos que, na principal rua de Lisboa, na Rua Augusta. E aqui uma curiosidade só para vocês. Aqui na Rua Augusta existe assim um segredo bem guardado que você pode visitar e é gratuito. Aqui no edifício deste banco, aqui nesta rua, existe um núcleo arqueológico da Rua dos Correios. Eu tenho que ler isto, que isto são nomes muito complicados. E isto, Cristina, não é verdade que data as épocas romanas, vestígios de épocas ainda moriscas, e as pessoas podem visitar isto todos os dias. Sim, tem o horário de abertura, tem que se fazer uma pesquisa online para poder depois marcar a visita, as visitas têm de ser marcadas, mas é fácil, basta pôr no motor de busca Núcleo Arqueológico da Rua dos Correios, marca a sua visita, é gratuito, e depois desce a um piso inferior, porque está por baixo do solo, e é bastante grande onde estamos agora. Aqui por baixo existem galerias, vestígios romanos, vestígios islâmicos, medievais, poços, salga de peixe, portanto, tudo isso.
Praça do Comércio, a principal praça do país. Eu tenho quase a certeza que vocês já sabem onde é que nós estamos neste momento. É verdade, estamos no centro dos centros, estamos na Praça do Comércio, talvez um dos cartões mais famosos, digamos assim, da capital portuguesa de Lisboa, a Praça do Comércio. A Praça do Comércio é uma grande principal entrada, principalmente para quem vinha de barco aqui para a capital de Lisboa. E Cristina, sempre foi a Praça do Comércio ou isto já foi antes outra coisa? Faz bem em perguntar, de facto, porque os lisboetas, os alfacinhas, têm a tendência de chamar esta praça o Terreiro do Paço. Ainda é assim que está nas placas do metro, o Terreiro do Paço. Porquê? Porque aqui existia um paço quer dizer uma residência real, comandada a construir por Dom Manuel I, a partir de 1511, portanto os reis de Portugal viviam no Castelo de São Jorge, na Alcáçova. A partir de Dom Manuel foi-se deslocar o centro do poder do que era Alcáçova para a zona ribeirinha, o que faz sentido, porque era aqui de facto que chegavam, e disse muito bem, os barcos que retornavam da Índia, do estado da Índia, a chamada Carreira da Índia. E também eram aqui que eles eram de facto construídos. Portanto, o Terreiro do Paço, que era não só o centro nevrálgico da capital de Portugal, mas da capital do Império que se estava a formar. O que vemos agora é a praça que foi reconstruída depois do terremoto de 1755, demorou alguns anos a construir, o Arco da Rua Augusta foi só terminado 100 anos depois do terremoto, portanto foi um processo. A ideia era de que o Paço Real tornasse a ser ocupado pela Casa Real Portuguesa, que à altura já era diferente, era a Casa de Bragança, sendo que a família de Bragança vivia na altura em Belém, portanto não voltou a Lisboa. O que vemos no centro da praça é a estátua de Dom José I, que foi o último rei que efetivamente viveu dentro da cidade de Lisboa e que ocupou ainda o Paço da Ribeira antes do terremoto. O terremoto ocorreu no dia 1 de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos. A família real estava no seu paço em Belém, portanto, foi-lhes poupada a vida, porque evidentemente quando veio a chamada tsunami, não é? Aquela onda gigantesca, não é bem uma onda, foi o nível médio das águas subiram e atingiram Lisboa com toda a velocidade e de uma forma devastadora. Evidentemente a primeira coisa que estava aqui junto ao rio era o Paço Real e o famoso Torreão de Filipe II de Espanha, que foram devastados pelo terremoto. Portanto, o Paço Real desapareceu e com ele muitos tesouros reais que estavam dentro daquele torreão. Tapeçarias, azulejaria, enfim. Bom, demorou algum tempo a Lisboa a ser reconstruída e na altura o rei continuou a viver em Belém, onde depois a família real se instalou depois da vinda do Brasil e realmente nunca mais voltaram a residir aqui dentro da cidade de Lisboa. Esta estátua que vemos aqui de Dom José I foi feita por um Celso autor, que se chamava Machado Castro, e esta foi uma das grandes estátuas, é ainda uma das grandes estátuas equestres a nível mundial, não é só da cidade de Lisboa. O projeto foi muito difícil e, de facto, é uma estátua em que se mostra bem o poder absoluto do rei, o seu poder. Mais uma vez, no final do século XVIII, o Brasil ainda era, claro, uma colónia portuguesa e Portugal, naquela altura, era o centro do Império. E Dom José está a olhar, na realidade, Direção ao Brasil. E hoje em dia, mesmo assim, é usada para vários eventos, não é? Muitos, por exemplo, temos a árvore de Natal, não é? E é um ponto de encontro ainda dos lisboetas, até porque tem muitos ministérios aqui à volta ainda. O Ministério das Finanças, da Defesa, o Supremo Tribunal de Justiça. Sabemos que eles vão sair daqui, não sabemos ainda quando, mas de facto é essa a intenção. E pronto, é um sítio onde as pessoas gostam de estar, os nossos visitantes também, porque, como disse muito bem, era esta a entrada principal para a cidade de Lisboa. E hoje em dia recebe cerca de 40 mil turistas por dia.
Ainda agora estivemos na Praça do Comércio e referimos que antigamente era uma grande porta de entrada para todas as pessoas que chegavam de barco e as grandes eminências para a cidade de Lisboa. E só por curiosidade, e faz ligação com a história que nós contámos, ao lado da Praça do Comércio temos a Ribeira das Naus. E não é por acaso este nome, atrás de nós não é um jardim, mas é a antiga doca de Lisboa, onde antigamente os barcos entravam por aqui, era um estaleiro. Isso há quanto tempo atrás, Cristina? Ina, sabemos que pelo menos na época de Dom Fernando já que existia as chamadas terracenas reais, portanto era aqui que eram construídos os barcos já nos finais do século XIV e muito provavelmente já na época de Dom Dinis, quando foi realmente fundada a primeira marinha naval portuguesa, para a defesa da costa. Para o tempo de Dom Manuel, com certeza, portanto era aqui que eram construídos não só as caravelas, que eram embarcações leves, ligeiras, que podiam bolinar e faziam a descoberta, de facto, da costa africana até a África do Sul e depois para lá, para o Índico, como também as naus, portanto, aqueles grandes barcos que depois, enfim, dentro daquilo que se chamou a Carreira da Índia, faziam transporte dos bens comerciais que eram trazidos a Lisboa de lugares tão distantes como a Malásia, a Insulíndia, a Indonésia, de Goa, enfim, todos esses sítios onde aportava a Carreira da Índia, que de Goa então partia para Lisboa. Estamos a falar de dois momentos diferentes. Era um lugar onde eram construídos os barcos, sim, mas também uma das docas principais da portagem e de desembarque dos produtos que vinham para Portugal através da Carreira da Índia, que foi usada até ao século XIX. Portanto, hoje em dia vemos que o rio está mais recuado, mas isso é um avanço fictício, porque foi algo que foi construído no século XIX, mas antes disso os barcos não conseguiam chegar aqui, tinham que haver barcos pequeninos, umas embarcações a remos, que iam então, os barcos fundeavam no Tejo e essas pequenas embarcações iam buscar os bens onde os barcos estavam fundeados e traziam-nas para a terra, onde vemos ao fundo ainda as escadinhas, onde as pessoas então tinham que subir as escadinhas carregando. Essas pessoas que faziam o desembarque, hoje em dia se chamam-se estivadores, na altura chamavam-se mariolas. O mariola era um estivador, era a pessoa que levava à cabeça esses produtos para a terra e durante o século XVI, XVII muitos deles eram escravos, na realidade. Bom, é um lugar cheio de história em que normalmente as pessoas passam... É verdade, nem... O que é isto? É um buraco? Não, não é um buraco, isto era a antiga doca de Lisboa. As antigas docas e as antigas estaleiros navais, as terracenas de Lisboa, é verdade. Não sei se isto é alguma coisa relacionado com... Não, isto tem a ver com a Marinha, porque aqui atrás é a Academia de Marinha e estes edifícios azuis ainda pertencem à Marinha Portuguesa, para abastecer os navios, não era só nos chafariz del Rei. Portanto, todos esses edifícios ainda são muito pertencem à Marinha. Você sabia da existência da doca? Lisboa é uma cidade cheia de memórias. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos até Belém. Talvez já experimentou os seus sabores ou visitou o seu jardim botânico tropical. O que é certo é que daqui partimos para o mundo. Conheça os descobrimentos que marcaram a história no seu programa Cidades de Portugal.